Bom dia. A gente vai ter meia hora aí para falar de segurança, né? E para quem não me conhece, meu nome é Eric. Eu tenho um background de desenvolvimento de PHP, trabalho desde 2003 com PHP e em determinado ponto da história, em 2007, eu parei de trabalhar como desenvolvedor de fato e comecei a trabalhar com segurança de aplicações web. Então, eu sempre andei junto da comunidade do PHP-SP e sempre estive junto nos eventos e eu percebi no começo uma necessidade de falar de segurança, porque é um assunto que não é largamente abordado e cada vez mais a gente vê aí que grandes empresas e grandes sites vêm sofrendo ataques e a gente vê cada vez mais problemas de segurança acontecendo, né? Cada vez mais problemas graves, né? Então, eu escolhi um assunto para falar aqui. É um assunto que, no começo, parece simples, né? Seria como manusear arquivos de configuração de forma segura. Aparentemente, parece fácil, né? Só que existe uma série de ameaças, né, e de risco em cima de um arquivo de configuração que aparentemente é simples. E aí o que acontece? O problema é, quando a gente vai em um evento e vê uma palestra de segurança, a primeira delas sempre o pessoal vem falar de OWASP Top 10, né? Acho que quem anda aí pelos eventos deve perceber que palestra de segurança, o cara vai falar lá SQL Injection, Cross-Site Script, e por aí vai, né? Remote File Include. Só que existe uma série de outras coisas que são importantes de segurança saber antes, né, de saber como corrigir uma vulnerabilidade, né? Não importa, o cara fala lá sobre uma vulnerabilidade, ensina a corrigir, só que muitas vezes quem está desenvolvendo não entende como funciona o ataque, né, e como isso é crítico, né? O cara sabe, tem um cross-site script, o cara dá um alerta no JavaScript, grande coisa, né? O desenvolvedor pensa isso, né? Mas não sabe o que dá para fazer, que dá para pichar o site, que dá para roubar a credencial, que dá para fazer uma festa. Então eu trouxe aqui algumas verdades, né, sobre segurança, só para deixar o papo alinhado, né? Então, segurança da informação não é software. Você não compra e instala na sua empresa. Sua empresa está precisando de segurança, você não vai lá e compra, instala e está seguro. Então, existe processos por trás disso, para deixar tudo seguro, existe uma gestão por trás disso. Eventualmente, não precisa ter uma área de segurança na empresa, mas precisa ter alguém que tenha, digamos assim, que percebam, né, o problema e abrace essa ideia e fala assim, não, aqui eu vou tentar fazer segurança da melhor forma possível. Em outras empresas que têm área de segurança, normalmente os security officers, são vistos como o cara que libera, o cara que desbloqueia, o cara que ferra a nossa vida, não deixa acessar o Facebook, não deixa acessar o Gmail, né? Mas, só para deixar alinhado também, existem duas vertentes, né, principais de segurança da informação. A primeira delas é segurança direcionada para ativos e equipamentos de rede sobre a infraestrutura, e tem a segurança de aplicação web e de soluções, que é da qual eu me dedico, né? Como eu falei, segurança não é só o OWASP Top 10, então tem muito mais coisa legal para ver por trás disso. E colocar HTTPS no site não resolve todos os problemas de segurança. Porque eu já vi fornecedor mandar para a gente assim, me manda aí o que você tem de segurança. Não, a gente tem HTTPS aqui, então a gente está seguro. Então, mas não é bem assim. Eu não coloquei um slide aqui, mas eu trabalho no Walmart.com. A gente tem por volta de 30 equipes de desenvolvimento, a gente desenvolve boa parte das coisas lá. E eu trabalho junto com as equipes de desenvolvimento, dentro dos sprints, dentro dos planning, dentro dos groomings,
fazendo ali o papel de verificar de forma segura todo o design da aplicação, da solução, né, não só do código, mas de toda a stack, né, desde quando o cliente chega da internet e faz determinada coisa no sistema. Então, envolve tudo. E aí, esse daqui, digamos assim, como começa o papo lá de segurança dentro dos times, né? A ideia é que você pense na segurança antes de desenvolver, não desenvolver, detectar o problema, ou alguém de fora detectar, o que é pior, né? E depois corrigir. Então, a gente trabalha muito com a modelagem de ameaças. Modelagem de ameaças é você tentar prever um problema ou uma vulnerabilidade antes que ela ocorra, né? Esse é o melhor dos mundos. Então, na modelagem de ameaças, a gente trabalha com 3 variáveis aí, que é o perfil do atacante. Isso é uma coisa que você tem que ter clara. É uma coisa que eu estava falando um pouco antes aqui com o João. Você tem que saber, pelo menos, ter uma ideia de quem é o seu atacante, né? E aí, por exemplo, imagina que você é um blogueiro, você tem um site que é super acessado. E seu blog, todos os posts deles são públicos, né? E vamos imaginar também que esse blog não precisa usuários cadastrar. O cara vê o blog, acessa na internet e vê o conteúdo. Aí o cara pensa, mas o que o cara vai querer ver aqui? Para que o cara queria invadir digamos assim, meu blog? Sendo que toda a informação que eu tenho aqui é pública, né? Então, a gente começa a ver aí pelo perfil do atacante. Por exemplo, um blog que é muito acessado, um hacker, ou algum script kid, ou um insider, tem que falar também disso. Ele está buscando ali naquele blog que é muito acessado, o ativo é a quantidade, a reputação dele, né? E a quantidade de gente que acessa, ou seja, se eu invadir esse site e veicular algum malware, ou veicular algum vírus por esse blog, eu vou atingir um número de pessoas grande. Então, é nesse nível que a gente pensa, né? Tenta identificar qual é o ativo. E o perfil do atacante tem o script kid, que é o pré-hacker, né? Ou seja, o aprendiz de hacker. Esse cara, o perfil dele é usar ferramentas automatizadas para detectar falhas. Então, o nível dele não é muito profundo. Ele precisa de ferramentas para fazer o trabalho dele. Ele não faz, digamos assim, no modo roots. O hacker seria o cara que tem conhecimento, que é o cara que, do ponto de vista de modelagem de ameaças, é o cara mais perigoso. E o insider é um cara problemático que nem sempre ele tem tanto conhecimento, mas ele está dentro da empresa, ou seja, ele tem informação privilegiada e muitas vezes ele tem acesso autorizado à informação privilegiada. Então, se um insider está numa ameaça, essa ameaça vai ficar com uma qualificação assim, alta, né, um risco alto. E o outro item que a gente fala na modelagem de ameaças é a vulnerabilidade, ou seja, a junção dessas três variáveis formam uma ameaça, quando a gente faz algum tipo de reunião. Aí uma coisa que eu queria desmistificar, e vai ser usado como base para os exemplos que eu vou dar, é uma arquitetura mais ou menos dessa forma, né? Ou seja, você tem ali a internet, que é de onde o seu usuário e o atacante vêm. Você tem um data center que tem um DMZ, que é onde seus serviços estão expostos, né, para a internet. E aí tem a rede corporativa, porque muitas vezes você tem sistemas que alguém de negócio tem que ir lá e dar manutenção no sistema, né? Que é o caso típico de e-commerce. Você tem os sites, tem que ter alguém de negócio para poder manter os produtos lá e deixar o site funcionando, e tem os clientes que vêm de fora. Então, o hacker e o script kid é o que está do lado de fora, e o insider é o que está do lado da rede corporativa. É comum também que insiders sejam gente de tecnologia que tem acesso à infraestrutura, né?
Então, dado esse início, a gente vai falar do arquivo de configuração. Existem diversas informações na internet a respeito de como proteger um arquivo de configuração, né? Só que a maioria delas deixa alguma brecha em algum ponto. E aí eu separei aqui, como se eu tivesse numa reunião lá de desenvolvimento, onde o cara fala assim, eu vou precisar ter um arquivo de configuração. Acho que eu imagino que 99% das aplicações deve ter um arquivo de configuração, né? Se não tiver, tem alguma coisa errada. Então, esse até é um tipo de requisito que, para o time interno, já é padrão. Ou seja, se vai começar uma aplicação nova, o cara já tem que saber que tem que ser feito dessa forma. Aí eu tentei aqui fazer uma tradução do que a gente faz lá para o PHP, porque a maioria das coisas lá são Java. Mas se aplica para outras linguagens também. Então, a primeira ameaça. Parece não ser tão comum acontecer, mas acontece. Tem muita gente que, por descuido, grava credenciais de acesso e chaves de API e chaves de criptografia e acaba caindo em algum repositório de código público, como o GitHub. Esse caso aqui eu peguei ontem para dar como exemplo, né? Então, você faz uma busca lá no GitHub. Eu ia mascarar o nome do usuário, mas não faz sentido porque está público lá, né? Ele colocou lá. Ele assinou um termo lá, né? Aí eu estava lá no GIMP mascarando, eu falei, não, está público isso aqui. E aí eu vi essa chave de API do Akismet. Para quem tem WordPress ou algum sistema de CMS, sabe que o Akismet serve para bloquear spam. E é uma ferramenta muito legal e funciona bem. Então, era legal ter esse tipo de API. E ela é paga, né? E aí o cara deixou lá para a gente de graça isso daí. E aí eu falei, não é possível que está funcionando, né? Deixa eu testar. Eu pus lá no plugin do WordPress. A chave do Akismet foi ativada com sucesso. O tipo de chave do cara é pessoal, né? Ou seja, se eu estivesse falando sem mostrar, parecia, não, isso não acontece, né? Mas acontece. Você vai ver muita senha lá de banco de dados, senha de chave criptográfica. Então, esse é um dos primeiros problemas que você tem que resolver. Aí você fala, caramba, mas todo mundo pensa nisso. Não, pode até pensar, mas por algum descuido vai acabar vazando. Então, uma forma de mitigar essa ameaça, o cara tem que garantir que lá, quando ele vai subir para o Git, tenha um git ignore lá, para tirar esse tipo de arquivo, né? Então, a melhor prática nesse caso aí seria criar um arquivo -dist, né, de distribuição, um arquivo que vai junto com o pacote, ou algum sample, alguma coisa do gênero. E aí, em segurança, a gente costuma fazer, às vezes, dupla checagem, né? Porque se um controle falhar, o outro efetiva. Ainda se você tiver um processo de continuous integration, é possível colocar um job lá no Jenkins para ver se os pacotes gerados têm esse arquivo para evitar esse problema. Beleza, então, passando para a segunda ameaça. Vazamento de credencial através de shoulder surfing. Head and shoulder, lembra? Head, shoulder. Shoulder, ombro, ou seja, alguém surfando ali no ombro do cara para tentar ver o que o cara está fazendo, para ver o cara digitando a senha no celular, alguma coisa do gênero. Aí você fala, não faz tanto sentido acontecer isso num arquivo de configuração, né? O cara está lá. Eu coloquei esse caso aqui, que não é tão óbvio, porque na modelagem de ameaças a gente não está interessado o quão óbvio é. Pode ser quase impossível de acontecer, mas existe a possibilidade de acontecer? Existe. Então a gente mapeia essa ameaça também. Porque no decorrer da modelagem de ameaça, ou seja, no decorrer do brainstorm ali de merda que você está detectando que o sistema vai ter,
provavelmente vai ter uma outra ameaça que seja um pouco mais crítica que essa, que o controle que você vai usar para mitigar essa ameaça mais crítica vai resolver o problema da outra. Então, é mais para documentação. E também o que acontece, você documenta, se um dia isso acontecer, você chega no cara e fala, caramba, isso daí é o negócio menos provável de acontecer e aconteceu. Então, a forma de mitigar, né, o shoulder surfing, inicialmente, para quem conhece, já mexeu com base 64, a gente converteu ali a variável, a propriedade de senha, para um encoding de base 64. Então, todo mundo deve saber que encoding, você não está criptografando, né? Você só está transformando a informação para que ela não fique legível a olho nu, digamos assim. Você tem que fazer uma série de códigos ali. Então, essa seria a forma de mitigar essa ameaça. Então, terceira ameaça identificada lá na reunião de sprint. Vazamento de credencial via software desatualizado. Isso aqui é uma coisa que normalmente não é pensada. Isso daqui só é pensado quando tem uma merda muito grande. Tipo, o caso mais fácil de falar aqui é o Heartbleed, da vulnerabilidade do OpenSSL, que todo mundo ficou sabendo num curto espaço de tempo. Eu acredito que a maioria se preocupou em ver se pelo menos a biblioteca estava atualizada ou se não era a versão que estava vulnerável. E aqui eu estou falando especificamente do seguinte, o pacote do sistema, do software, ele trabalha em cima de uma stack de aplicações. Vamos citar aí o caso mais comum no PHP, que seria ali um Apache em cima, PHP, você vai ter em algum momento um banco de dados, um MySQL, um MongoDB. Na sua infra pode ter algum FTP server, pode ter algum SSH liberado para fora, que é horrível, pode ter um DNS rodando, pode ter diversas coisas rodando na stack onde sua aplicação está. E o que acontece? Se houver algum tipo de vulnerabilidade nesse sistema, é possível que um atacante ganhe acesso por meio dela e entre no servidor, ganhe acesso autorizado ao servidor e vaze a informação, principalmente de chave de criptografia, alguma coisa assim. Coloquei um slide rápido aqui, só para entender como seria uma sequência de que um hacker utilizaria para exploitar um sistema, né, like CTOS, no Watch Dogs. Então, o cara define um alvo, é você.com, ele vai usar algumas ferramentas para identificar o que você está disponibilizando ali para fora, né? Coloquei aí FTP, SSH, SMTP, DNS, HTTP, POP, por aí vai. Ou seja, essas portas são comuns, né, de estar aberta, né, para fora. Aí, por exemplo, o Nmap vê isso daqui rapidinho, ó, o cara tem essas portas abertas aqui. Aí tem um outro sistema que vai detectar qual versão que você está. Ó, o cara provavelmente, né, às vezes a ferramenta não te dá exatamente a versão, provavelmente o cara está rodando Apache versão 2.4. E aí, se você deixou habilitado lá no seu Apache para mostrar a versão, aí é mais fácil ainda, né? Se deixou lá no PHP também, expose PHP, mais fácil ainda, o cara já sabe as versões facinho. E aí ele pega, por exemplo, um framework de exploitação, né? A gente fala, o mais comum aí é o Metasploit, uma ferramenta para invadir sistema vulnerável, e aí tem um catálogo de vulnerabilidade lá, o cara dá um search bonito, igual o Google na linha de comando, no Metasploit, fala assim, ó, o cara tem Apache 2.4, lista aí os exploits disponíveis. Aí tem uma lista de exploit disponível, e o cara vai tentando um a um até ganhar acesso, por exemplo. E aí, no caso aqui, fluxo de sucesso, o cara ganhou acesso ao sistema. É o que acontece. Informação importante que todo mundo tem que saber e tem que estar preocupado na hora de configurar servidor. O daemon que roda o serviço, né, tem um usuário específico para ele. Ou seja, normalmente para Apache é Apache, ou www data para o Ubuntu, né?
MySQL é o usuário MySQL, por aí vai. Cada um tem o seu usuário. Não sobe daemon com root. Pelo amor de Deus, não sobe daemon com root. Dá um PS lá e vê se tem algum daemon rodando com root. Porque se o cara detecta uma vulnerabilidade em alguma aplicação da stack e explora essa vulnerabilidade, quando ele ganhar acesso, ele vai cair com o usuário do daemon. Se ele está com root, ele vai ganhar root de bandeja lá. Então, se tiver lá um usuário específico para o daemon, tipo Apache, ele ainda vai cair como um usuário capado, sem shell, sem acesso a um monte de outras coisas. Então, o cara tem que escalar mais um privilégio ainda nos servidores do CTOS. Aí, eu não coloquei como mitigar, porque vai ser a mesma forma de mitigar dessa daqui. Então, da mesma forma que um atacante, ali, um hacker, consegue explorar e ter acesso à chave de criptografia, é também possível fazer isso via alguma vulnerabilidade na aplicação, o que talvez seja até mais provável. Na modelagem de ameaça, né, esse cenário aqui de encontrar uma vulnerabilidade na aplicação é mais fácil de acontecer do que no daemon, né? Por exemplo, o Apache tem um grupinho fechado ali de desenvolvedores que faz o Apache, um MySQL, PHP. Todo mundo passa por um code review antes de ir para a produção, digamos assim, né, para sair um release novo. E na aplicação é onde a gente vê a maioria dos problemas. Então, aqui eu citei algumas vulnerabilidades possíveis que seriam como um ponto para você vazar informação confidencial. Seria Local File Include. Para quem não conhece, Local File Include é quando você passa algum parâmetro em alguma variável do seu sistema e essa variável, por acaso, está linkada com algum file get contents, alguma coisa do gênero, e o cara consegue ler um arquivo do seu sistema. Path Traversal seria aquele 2./2./, ou seja, você conseguir navegar entre os paths. Por exemplo, um sistema que tivesse uma feature de download de um arquivo de uma pasta específica. Aí o cara põe lá, ó, no sistema, o cara só pode fazer download da pasta download. Aí o cara põe um 2./2./ e baixa o arquivo de configuração. E Remote Code Execution, que seria o cara conseguir executar um system, um shell exec, pass-through, popen e exec. São 5 comandos disponíveis no PHP para execução de comando no sistema operacional. Então, é muito crítico. E unindo mais uma ameaça, para a gente ver como corrige, aquilo que eu tinha comentado, vazamento de informação por alguém que possua acesso. O cara está puto com a empresa, negócio ruim aqui, está nervoso. Para o cara vazar uma informação ali, gravar o código, fui eu que desenvolvi, eu vou levar esse código aqui. Às vezes a empresa não tem nenhuma política, né, de segurança que o cara assine antes, que tudo que é desenvolvido lá é dela e por aí. Eu coloquei ali, né? O Edward Snowden vazou informação da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que seria a referência de segurança para o mundo, né? E vazou. Imagina o que acontece, né, por aí. E aí o que acontece? Do lado da segurança, existem várias formas de mitigar essas ameaças, e essas formas elas se complementam. E aí foi o que eu falei no começo. A maioria dos tutoriais por aí que falam, você deve colocar uma permissão 400, faz de conta, no arquivo de configuração. Só o usuário da aplicação consegue ler o arquivo de configuração. Esse já é um bom começo. Se tiver uma permissão 644, 444, outros podem ler. E isso é ruim, principalmente em servidor compartilhado. Mas beleza, você colocou lá permissão no arquivo de configuração 400. Só o usuário Apache consegue ler. Se algum cara tem shell na máquina, por exemplo, um system admin vai lá e tem que reiniciar o Apache. Ele não conseguiria ler porque o usuário dele não tem acesso ao arquivo de configuração.
Mas aí todo mundo já deve estar pensando, o cara não tem acesso, o cara dá um sudo lá, ele vê, né? Lógico. Você dá um sudo no usuário da aplicação, ele vai ver. E a gente começa a fechar o cerco aí para o insider e para o cara que hackeia de fora e ganha acesso na aplicação. Algumas dessas práticas são adotadas em um processo de hardening, que normalmente a área de segurança da informação cuida. O hardening seria você travar o ambiente de forma que ele seja mais seguro, não tenha, por exemplo, aplicações ou pacotes no servidor que não fazem sentido. Tem um monte de servidor por aí com cups, com pacote de mouse X, né? Interface gráfica no servidor web, né? Coisa que não faz sentido. Você só está aumentando o escopo de ataque do hacker. Essa configuração aqui, você trava o history do seu sistema. O que acontece? O history fica o histórico de todos os comandos que alguém fez no sistema. Então, se um hacker invadiu, quando o cara de segurança vai fazer análise forense para identificar o que foi feito, a primeira coisa que o cara vai ver é o history. Deixa eu ver o que o cara fez, né, para eu saber o que eu tenho que me proteger, ou o que eu tenho que fazer para acabar. Se o cara instalou um backdoor, alguma coisa, eu vou ver no history. Só que aí o que acontece? O history padrão de todos os Linux, você pode sobrescrever a variável de ambiente do histfile. Ou seja, eu coloco histfile /dev/nu, todo comando que eu digitar não vai ficar logado. E aí, por exemplo, tem o padrão do Linux, não mostra a hora e a data de que o comando foi executado. Então, é muito comum você dar um history, você vê aquele montão de comando digitado e fala, caramba, quando que esse comando foi digitado? Será que fui eu que digitei? Será que não foi? Então, você tem uma informação, com essa configuração, você coloca uma informação de data e hora também. E coloca as variáveis do history como read-only. Porque se eu colocar o hist size como 1, vai guardar um comando. Então, eu faço toda a merda lá e depois eu dou um ls no final só para deixar logado o ls. Então, isso daqui é coisa que pode ser colocado em todos os servidores de todo mundo que usa Linux, sem medo. É colocar e deixar rodando, põe no Chef, põe no Puppet, coloca na receita padrão de todas as máquinas e só alegria. Segunda forma de melhorar isso daí. Audit, né? O Linux tem o Audit D, o daemon. Esse cara é pouco usado, ou quem usa é só alguma distribuição que coloca alguma coisa referente a login, logout. Só que é uma ferramenta poderosa. A gente pode proteger muita coisa do nosso sistema com o audit do Linux. E aqui eu estou dando um exemplo. Coloquei uma aplicação ali de exemplo, né, o PHP MyCoiso. Eu coloquei ali um arquivo de configuração e eu criei uma regra no audit para que qualquer visualização nesse arquivo de configuração gere uma nova linha de log. Ou seja, pessoas autorizadas, né, o System Engineer ou alguém que for fazer o deploy na aplicação, o cara é autorizado. Ou seja, o cara não vai ter medo e ele sabe que está sendo logado. Então, sem problema aí. Mas se alguém não autorizado acessar, alguém que não for System Engineer, mas também tem acesso à máquina de SSH por algum motivo, esse cara deve ser notificado, né? Ou seja, a área de segurança ou alguma área de compliance da empresa tem que chegar no cara e falar, por que você está acessando esse arquivo, né? E o tempo esgotou aqui. E aí, voltando um pouco no arquivo de configuração, a gente tinha passado ele para a base 64. Beleza, eu estou logando lá, estou auditando que o cara está vendo o arquivo, mas ele vai continuar vendo, por exemplo. Se o System Engineer quiser vazar, ele vai vazar. E uma forma de contornar isso é criando, por exemplo, uma extensão para o PHP compilada. Ou seja, essa extensão vai virar um binário, que é um pouco mais difícil de ler, mas não é impossível. Mas tem um trickzinho aqui. Aqui eu coloquei um exemplo do Zephyr, que a gente pode dizer que é um framework para a criação de extensões para Linux.
Então, eu coloquei um código Zephyr. Esse código vai ser compilado em C, vai ser gerado uma versão dele de C, e vai ser compilado e vai virar uma biblioteca, e essa biblioteca eu vou colocar como extensão no PHP. Então, eu coloquei aqui como exemplo, a senha fica de alguma forma armazenada dentro do módulo que é compilado. Essa senha, ela decriptografa a DSN ou a senha que está no arquivo de configuração. Ou seja, se o cara vazar o arquivo de configuração, está vazando uma informação criptografada. Ou seja, eu tratei ela de uma forma legal. Não tem problema, inicialmente, né? E o cara não ia conseguir fazer nada. E aí, por exemplo, eu estou retornando aqui nesse método direto um resource do MySQL. Por quê? Porque se eu retornasse a senha, era fácil do cara criar um arquivo PHP, usar o método getSenha, né? Então é melhor retornar o recurso. E aqui é como ela fica no PHP. Então, aquele código que eu coloquei lá, você dá um Zephyr build, ele vai gerar o C, ele vai compilar. Você adiciona como módulo lá no PHP. E aí a gente termina aqui de fechar a segurança. O módulo, eu coloco a permissão dele como 400, ou seja, o dono dele é root. Só o root tem acesso nesse módulo de PHP. Aí eu reinicio o Apache, né, para o módulo subir junto com o PHP. Ali eu estou mostrando que o módulo está realmente com a permissão 400. E aí que está o segredo do Apache. Por exemplo, está no modo pré-fork aqui. O daemon principal sobe como usuário root, e os daemons filhos sobem como usuário Apache. Se um hacker ou atacante conseguisse explorar alguma vulnerabilidade nesse ambiente, ele ia cair no sistema como Apache. A Apache não tem acesso ao arquivo do módulo. O cara não conseguiria nem pegar o módulo, ter acesso ao módulo para fazer uma engenharia reversa num disassembler, por exemplo. Então, você fecha aí, digamos assim, a melhor forma de você garantir segurança de dados altamente confidenciais em um ambiente. Depois disso, só existe mais uma forma, que é usando HSM, que é Hardware Security Modeling. Um hardware, é um token que você põe no servidor lá, e a senha é impossível sair de lá. Ninguém descobriu uma forma isso. É um token USB, normalmente, ou é um appliance que vai conectado nos servidores, digamos assim. E aí, beleza, fechamos aqui a melhor forma de fazer a segurança. Eu coloquei lá embaixo também um audit nesse arquivo de módulo, porque se um dia acontecer de um usuário acessar esse módulo, a gente recebe um alerta, configura alguma forma de fazer alerta. Só para terem alguma informação, que quase ninguém faz nada com log, né? Log fica lá, e não toma nenhuma ação. Ninguém vai ficar dando grep em log sem necessidade, né? O cara só olha o log quando precisa. Então, para vocês terem no radar de vocês, todo mundo aqui trabalha com open source, e todo mundo é grandinho para saber pesquisar um negócio e implementar. O cara mais legalzinho para usar aí seria o OSSEC HIDS, que é um Host Intrusion Detection System. Ele é um sistema open source, ele fica lendo o log e detectando regras que você coloca lá. Se você colocar uma regra para ele ler o log do audit, quando dá esse evento, ele manda um e-mail com prioridade alta lá, dizendo que deu merda, vem aqui ver, é urgente. Então, em 5 minutos, você chega lá e, se o cara estiver online no sistema, você para ele. Ou então você tira o cabo do servidor. E aí, a lance do negócio, né? Por exemplo, eu não vou me responsabilizar se der algum problema. A área de segurança, normalmente, ela mostra o risco para a empresa, né? Essa é a função, no final das contas. Eu estou lá para mostrar o risco para a empresa. Um risco que tem no negócio é esse. Aí o Scrum Master vai priorizar a issue lá de segurança. Então, ele tem que ter a consciência dele. Se ele não priorizar, o responsável pelo negócio vai assinar um negócio mais ou menos assim. Parecer de segurança, foi detectado no sprint tal, no time de desenvolvimento X, que tem essa funcionalidade,
as ameaças relacionadas são essas, eles têm que endereçar. Se der algum tipo de problema, o time é responsabilizado, ou seja, é um contrato, você sabe que tem risco. E aí você assina lá, põe a gotinha de sangue, porque se o cara não desenvolver, se o Scrum Master não priorizar a tarefa lá, a empresa vai estar em risco, e eles precisam saber disso, né? E aí fecha, digamos assim, o processo inteiro de segurança, né? Desde do começo, quando a modelagem de ameaças é feita, você detecta os problemas de segurança, você tenta mitigar a ameaça, né? Às vezes você não consegue eliminar um risco, né? Que o risco você pode ou eliminar ele, ou seja, aquele risco não existe mais, seria assim, não vou ter nada confidencial, você eliminou o risco, não precisa implementar nada. Segunda forma de mitigar um risco é diminuir ele, né? Ou seja, colocar controles para que a probabilidade, chance de acontecer e de gerar um impacto seja menor. E a terceira é aceitar o risco, aceitar o cara está pondo a conta dele em risco. Era isso que tinha para falar. A ideia é passar o mindset de como funciona a segurança. Não pensar que é só o ASP Top 10, que é só o Cross-Site Script, né? Esse tipo de coisa acontece. Eu já vi vazando dado confidencial de dentro de casa. Terceiro tem acesso ao código-fonte, o cara pega o código-fonte para ele, foi desenvolvido um negócio legal, ele pega para ele. Tem um banco de dados com alguma informação legal, o cara vai baixar para ele. O cara de QA precisa testar, ele vai lá em produção porque tem acesso que algum doido deu, o cara vai fazer pegar o banco de dados, vai subir no ambiente de QA, o ambiente de QA cagado, aí perde, vaza informação por aí e assim vai. Então é importante ter processo e saber o que está fazendo, né? E mostrar para a empresa o risco. Ó, tem esse problema, cara. Se acontecer, você está avisado. E passou o tempo, fechou, é isso. É uma homenagem ao meu pequeno aqui, que recém-nascido. Fechou. Aê!